No simulado 05 de transporte coletivo. Chove forte e o limpador de para-brisa de seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você... Letra A, que é a resposta certa aí. Para o veículo em local seguro e aguarda. Pergunta de número 2. Uma pesquisa mostrou que grande parte dos motoristas do Brasil fazem ultrapassagem nas rodovias de forma errada. Para ultrapassar com segurança, devemos, letra A, que é a resposta certa aí, né? Realizar a ultrapassagem pela esquerda, observando antes o espaço necessário, visibilidade e demais condições de segurança e onde a sinalização de trânsito permitir. Pergunta de número 3. Em direção defensiva, a técnica de manter a regra dos 2 segundos 51, 52 ou 101, 102, né? Porque quando você fala esses números, você gasta 1 segundo para poder falar eles, é para evitar colisão. Com qual veículo, né? Com o veículo da frente. Essa daí, pessoal, é a regra dos 2 segundos bem ilustrada, tá vendo? Ó? Você marca um ponto na frente. Quando o veículo à sua frente passar por aquele ponto, aí você começa a contar. 51, 52. Se chegar no 52 e você já estiver passado pelo ponto que você marcou, então significa que você está muito perto. Se você contou o 52 e ainda não chegou no ponto, então é porque você está numa distância segura. Pergunta número 4. A direção defensiva demonstra várias condições adversas, como por exemplo as condições adversas do motorista. Assinale a alternativa que mais se relaciona com esta condição adversa. Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Excesso de luz. Não, tá errado. É a letra C de casa que é a resposta certa aí. C de casa, tá ok? Pressa, fome, drogas, preocupações e insegurança. Então, letra C de casa que é a resposta certa aí. Tá marcada a letra B, mas é a letra C de casa que é a resposta certa. Pergunta de número 5. Dentre as principais causas de acidentes, podemos destacar as falhas humanas, que são a imperícia, a imprudência e a negligência. O acidente ocorre por imprudência quando o condutor, letra A, que é a resposta certa, avança o sinal vermelho. Pergunta de número 6. Podemos dizer que a distância de frenagem é, letra B de bola, que é a resposta certa, é a distância percorrida pelo veículo depois de acionar o mecanismo de freio até parar. Tá vendo aí que a gente tem o exemplo das distâncias, não é? A distância de segmento, que é a distância do veículo da frente quando os dois estão em movimento. A distância de reação é o tanto que o veículo anda desde o instante que você vê um perigo até o instante que o seu pé vai no freio. E a distância de frenagem é a distância que o veículo esteve freando até parar, né? A partir do momento que você começou a frear ele. E a distância de parada é a soma das duas distâncias, a de reação e a de frenagem. Pergunta de número 7. A distância entre seu veículo e o veículo que vai à sua frente, além de ser uma norma de circulação, é conhecida como, letra C de casa, né? Distância de segmento. Pergunta de número 8. Você acabou de almoçar e está com muito sono. Para chegar ao seu destino, ainda há um longo caminho pela frente. Nessa situação, você faz o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa, não é? Permanece no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir. Pergunta de número 9. As marcas que separam faixas, sendo cor amarela e seccionada, indicam que é permitido
ultrapassar em duplo sentido de circulação, né? Então, a linha amarela significa mão em contramão. E quando ela está falhada, ela está seccionada, não quer dizer que pode, né, fazer ultrapassagem, pode fazer a transposição de faixa. Pergunta de número 10. Ao deparar-se com a placa abaixo, o condutor de transporte coletivo de passageiros entenderá que, letra C de casa, que é a resposta certa. A parada é obrigatória. Pergunta de número 11. O condutor habilitado da categoria D, especificamente, conduz qual tipo de veículo? Letra C de casa, que é a resposta certa. De transporte coletivo de passageiros, né? Que é um ônibus. Pergunta de número 12. Quando numa rotatória não sinalizada, de quem é a preferência de passagem? Letra A, que é a resposta certa. A preferência é daquele que estiver transitando pela rotatória. Então, a preferência é de quem já está dentro da rotatória. Tem que esperar eles terminarem de fazer a manobra deles para depois você iniciar a sua. Pergunta de número 13. A sinalização vertical, de acordo com suas funções, é classificada em... Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Sinalização vertical é placa, não é? Então, letra B, regulamentação, advertência e indicação. Pergunta de número 14. De acordo com o CTB, transitar em marcha ré será permitido quando? Letra C de casa, que é a resposta certa. Na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Então, marcha ré é só para pequenas manobras. E geralmente essas pequenas manobras vai ser o ato de colocar ou tirar um veículo no ponto de estacionado. Pergunta de número 15. São características de uma via arterial. Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Aquela que liga as diferentes regiões de uma cidade, possui cruzamento em nível, faixa de pedestres em nível e geralmente é semaforizada. Pergunta de número 16. Parar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque caracteriza o quê? C de casa, que é a resposta certa. Estacionamento. Pergunta de número 17. Como retorno de informações, sentimentos e emoções dos outros, sabemos se estamos sendo compreendidos ou não. Esse retorno é chamado de letra A, que é a resposta certa. Feedback. Pergunta de número 18. São exemplos de tarefas e responsabilidades do motorista. Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí. Zelar pela integridade do veículo e dos equipamentos. Pergunta de número 19. O condutor consciente é aquele que em situações delicadas, ele faz o quê? Ele pensa antes de agir, né? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Pergunta de número 20. É o conjunto total de características que tornam o indivíduo único e diferente dos outros, sendo passível de mudanças. Estamos falando de personalidade, né? Letra A, que é a resposta certa. Pergunta de número 21. Para se ter um bom relacionamento, devemos... Letra B de bola, que é a resposta certa. Respeitar as outras pessoas. Pergunta de número 22. Nos relacionamentos interpessoais estabelecidos no trânsito, o condutor deve... Letra B de bola, que é a resposta certa. Agir com bom senso. Pergunta de número 23. A necessidade mais elevada é a necessidade de cada pessoa realizar o seu próprio potencial e de se desenvolver continuamente. Essa necessidade é qual? Letra C, que é a resposta certa aí. Necessidade de autorrealização. Pergunta de número 24.
Acionar o socorro imediatamente. Em caso de acidente de trânsito com vítima, é dever de... Letra B de bola, que é a resposta certa. É dever de todo cidadão consciente. Pergunta de número 25. Ao transportar um acidentado, deve-se tomar os seguintes cuidados. Letra A, que é a resposta certa aí. Aguardar a vinda da ambulância sem nada fazer. Desculpa, pessoal. Não é a letra A que é a resposta certa aí. É a letra C de casa que é a resposta certa. Evitar movimentos bruscos, desapertar as vestes, inclinar a cabeça do acidentado e verificar se houve fratura. Então, na pergunta número 25, a resposta certa aí é a letra C de casa, tá ok? Pergunta de número 26. O ferimento esguicha sangue no mesmo ritmo da pulsação. Isso significa que ocorreu o corte de letra A, de uma artéria, de uma veia artéria. Pergunta de número 27. Uma pessoa bateu a cabeça, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está tudo bem. O que fazer? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Sempre levar a pessoa ao hospital. Pergunta de número 28. Quando uma vítima apresentar queimaduras de 2º grau, qual o procedimento mais adequado? Letra A, que é a resposta certa. Aplicar compressas umidificadas com água ou soro fisiológico. Pergunta de número 29. Em caso de acidentes, a quantos metros no mínimo deve ser feita a sinalização em uma via local? Letra A, que é a resposta certa aí. 30 metros. Pergunta de número 30. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são... Letra C de casa, que é a resposta certa. Os automóveis e as indústrias. Obrigado para você que esteve conosco e boa sorte na sua prova.